Alô a todos do canal AUP Enfermagem. O assunto que nós vamos abordar hoje é sobre a hidrocortisona, que é um corticosteroide e também um glicocorticoide. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, basta você se inscrever apertando um botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Também você pode dar um like aqui para fortalecer mais esse vídeo e esse vídeo crescer cada vez mais na nossa programação. Eu peço para vocês também ficar até o final desse vídeo para você compreender melhor sobre a hidrocortisona e principalmente o mecanismo de ação. Uma vez que você conheça cada vez mais sobre essa medicação, você vai conseguir realizar um bom cuidado de enfermagem. Então, o conteúdo que vamos abordar aqui sobre a hidrocortisona é o nome comercial da hidrocortisona, as propriedades farmacêuticas, a farmacocinética, a indicação ou indicações, contraindicações, reações adversas, interações medicamentosas. E principalmente vamos abordar aqui os cuidados de enfermagem. O que toda a equipe de enfermagem tem que realizar de cuidado de enfermagem com o paciente que faz uso da hidrocortisona. O nome comercial da hidrocortisona são cortisonal, cortiston, cortisol, hidrocortex, hidrosone, solucortef e também hidrocortisona. Então, esses são os nomes comerciais da hidrocortisona. A apresentação da hidrocortisona. A hidrocortisona ela vem na forma de frasco ampola ou poliofilizado, sendo que esse frasco ampola tem no mercado de 100 mg e também tem no mercado de 500 mg. As propriedades farmacêuticas ou o mecanismo de ação da hidrocortisona. A hidrocortisona apresenta vários efeitos metabólicos intensos, sendo que a supressão da função adrenal em doses crônicas. Essa supressão da função adrenal acontece quando o paciente faz uso dessas doses de uma maneira crônica, ou seja, por um tempo prolongado. Sendo que a hidrocortisona ela apresenta vários efeitos metabólicos intensos. Ela é utilizada também na reposição do cortisol endógeno nos estados deficientes. Além de tudo, também possui potente atividade mineralocorticoide, causando assim retenção de sódio. Uma vez que a hidrocortisona tem uma potente atividade mineralocorticoide e causa essa retenção de sódio, e consequentemente, quando causa a retenção de sódio, vai causar também a retenção de líquido e, consequentemente, o paciente pode vir apresentar inchaço. Então, tem um potente efeito mineralocorticoide. Aonde são encontrados no organismo esse mineralocorticoide? São liberados na glândula suprarrenal que fica acima do rins. Os efeitos terapêuticos da hidrocortisona causam assim supressão da inflamação e também a modificação da resposta imune normal. Um dos principais efeitos assim da hidrocortisona é a supressão, combater assim o processo inflamatório. A terapia de reposição na insuficiência adrenal, no caso, é uma das propriedades da hidrocortisona. A farmacocinética da hidrocortisona. O uso dessa medicação pode ser por via intramuscular e por via intravenosa, sendo que sua absorção ela é rápida quando administrada por via intramuscular, sendo que seu efeito máximo após a administração por via intramuscular acontece em 1 hora, sendo que o início da ação após sua administração por via intramuscular ela é rápida e também por via intravenosa. Para efeito explicativo, o efeito por via intravenosa, o efeito é imediato, quase, é muito mais rápido quando administrado por via intramuscular. A duração desse efeito ele é bastante variável, sendo que o metabolismo da hidrocortisona acontece no fígado.
O meia-vida da hidrocortisona é de 1h30 a 2 horas. O meia-vida plasmático, o meia-vida a nível tecidual é de 8 a 12 horas. As indicações da hidrocortisona. É indicada para distúrbios reumáticos, como no caso de terapias adjuvantes de curto prazo, quando o paciente apresenta osteoartrite pós-traumática, osteoartrite ou sinovite, artrite reumatoide, bursite aguda ou subaguda, epicondilite, tenossinovite não específica, artrite gotosa aguda, artrite psoriática. Então, essas são as indicações da hidrocortisona para distúrbio reumático. No caso das indicações da hidrocortisona agora para doenças do colágeno. Nesse caso, durante uma exacerbação ou como terapia de manutenção em casos selecionados de lúpus eritematoso sistêmico e cardite reumática aguda. No caso da hidrocortisona, assim ela é indicada para lúpus eritematoso sistêmico e também cardite reumática aguda. As indicações também da hidrocortisona para doenças dermatológicas. No caso, quando o paciente apresenta pênfigo, síndrome de Stevens-Johnson, dermatite esfoliativa, dermatite bolhosa, dermatite seborreica grave, psoríase grave e também micose. Outra indicação da hidrocortisona é para estados alérgicos, como no caso de asma brônquica, dermatite de contato, dermatite atópica, doença do soro, rinite alérgica sazonal ou perene. É indicado também para reações de hipersensibilidade à droga e edema agudo não infeccioso da laringe. Outra indicação da hidrocortisona são para doenças oftalmológicas: herpes zoster, neurite óptica, oftalmia simpática, inflamação do segmento anterior, conjuntivite alérgica, úlcera alérgica. No caso dessas doenças oftalmológicas que nós acabamos de narrar para vocês, a hidrocortisona pode ser indicada. Outra indicação da hidrocortisona é doenças gastrointestinais, para auxiliar o paciente durante o período crítico da doença, no caso, colite ulcerativa e também enterite regional. No caso da colite ulcerativa e enterite regional, a hidrocortisona pode ser utilizada, ou seja, é uma das indicações dessa medicação. Outras indicações são para doenças respiratórias, no caso de sarcoidose sintomática, berilhose, tuberculose pulmonar fulminante ou disseminada, e também para a pneumonite por aspiração. Outra indicação da hidrocortisona é para distúrbios hematológicos. No caso, quando o paciente apresenta anemia hemolítica adquirida, púrpura trombocitopênica idiopática em adultos, eritroblastopenia, anemia hipoplástica congênita, trombocitopenia secundária em adultos. Então, essas são as indicações também da hidrocortisona no caso o paciente apresente esses distúrbios hematológicos. Logicamente que todas essas indicações têm que ter uma indicação médica, uma avaliação clínica específica para cada caso. As indicações em doenças neoplásticas da hidrocortisona. Quando o paciente apresenta leucemia e linfomas em adultos. Quando o paciente tem leucemia aguda da infância. No caso da indicação para estados edematosos. Quando o paciente apresenta síndrome nefrótica sem uremia, do tipo idiopática ou devida a lúpus eritematoso. As contraindicações da hidrocortisona. É contraindicado para infecções ativas sem controle, no caso se o paciente tem meningite tuberculosa. É contraindicado também no caso de infecções potenciais.
No caso, se o paciente tem hipersensibilidade a formulações que contêm álcool, bisulfato e também tartrazina. É contraindicado também durante o tratamento crônico, no caso, se o paciente tem supressão adrenal. É contraindicado também no caso de crianças, a mulher que está no período também da lactação ou está gestante. As reações adversas da hidrocortisona. A nível cardiovascular, o paciente pode experimentar hipertensão arterial. A nível dermatológico, pode ter acne, diminuição da cicatrização, equimose, hirsutismo e petequias. Além de tudo, a nível endócrino, pode apresentar supressão adrenal e também hiperglicemia. Nós chamamos a atenção para duas situações muito interessante aqui. Essas reações adversas a nível cardiovascular, quando acontece a nível desse sistema, muita atenção que o paciente ele pode vir a apresentar hipertensão. Então, tem que estar sempre monitorando a pressão arterial. A nível endócrino, que chama muita atenção, é a hiperglicemia. Se esse paciente é diabético e faz uso de hidrocortisona, tem que estar monitorando a glicemia capilar dele, porque ele pode vir a apresentar uma hiperglicemia em consequência do uso da hidrocortisona. A nível gastrointestinal, o paciente pode vir a experimentar úlcera péptica, náusea e também vômito. A nível gastrointestinal, que pode vir a acontecer isso daí, principalmente quando é administrada essa medicação por via intravenosa. O paciente pode experimentar naquele momento, principalmente, ânsia de vômito ou pode vir a vomitar. A nível dermatológico, esse paciente pode ter tromboflebite e também tromboembolismo. A nível eletrolítico, pode ter retenção hídrica, hipocalemia e alcalose. Chama atenção para esse seguinte detalhe, a retenção hídrica, porque o hidrocortisona atua também a nível da suprarrenal e pode acontecer uma retenção de sódio e a pessoa, ou paciente ou cliente, ele pode vir a reter líquido, em consequência, porque ele está retendo sódio. Outras reações adversas a nível metabólico pode vir a acontecer aumento ou perda de peso. A nível do músculo esquelético, pode o paciente ter fraqueza muscular, osteoporose, necrose asséptica, principalmente articular. A nível do sistema nervoso central, o paciente pode experimentar anorexia, depressão, euforia, cefaleia, agitação e aumento da pressão intracraniana. Quanto às interações medicamentosas da hidrocortisona são: no caso, se o paciente ele faz uso da hidrocortisona e vai fazer uso de outras medicações que são contraindicadas, por exemplo, no caso das interações medicamentosas, no caso do álcool e anti-inflamatórios, pode vir a causar aumento do risco de úlcera gastrointestinal e também hemorragia. No caso de anfotericina B, podem causar hipopotassemia grave. No caso de bloqueadores musculares, pode vir causar aumento dos efeitos dos bloqueadores. No caso, se for usar digitálicos, a necessidade de ajuste da dose, no caso dos corticosteroides. No caso dos imunossupressores, ocorre aumento do risco de infecções e linfomas. No caso de diuréticos, pode vir a acontecer, diminui o efeito dos diuréticos e vice-versa, pode vir a acontecer. Agora vamos abordar principalmente aqui para vocês os cuidados de enfermagem. Uma vez que esse paciente está fazendo uso da hidrocortisona, requer um cuidado meticuloso da enfermagem, principalmente da parte técnica e principalmente dos enfermeiros que acompanham o paciente. Então a equipe de enfermagem tem que conhecer muito bem essa medicação para dar um suporte adequado a esse paciente. Então vamos para o primeiro cuidado de enfermagem. Não suspender a medicação subitamente, ou seja, é uma medicação muito potente, é um corticóide muito utilizado, então não suspender essa medicação subitamente sem autorização do prescritor. Não usar a medicação durante a gestação. Então, é efeito direto no desenvolvimento fetal e a maturidade fetal. Então, não usar essa medicação durante a gestação, a não ser por indicação obstétrica. Administrar a medicação conforme com o recomendado. Se está indicado administrar essa medicação uma vez ao dia, vai administrar uma vez ao dia. Se é 2 vezes ao dia, vai administrar a medicação apenas 2 vezes ao dia, de acordo com o horário prescrito.
Informar também ao paciente as reações adversas mais frequentes. Uma vez que essas reações adversas frequentes do paciente é subjetivo dele, ele pode estar sentindo e assim ele vai poder expressar o que está acontecendo com o organismo dele, o corpo dele. Então é interessante a enfermagem sempre orientar o paciente quais são as reações adversas dessa medicação. Esta medicação também pode mascarar sintomas de infecção. Durante o tratamento, o paciente não deve também receber imunizantes. Outros cuidados de enfermagem que vamos abordar recomende assim o paciente que evite o uso de álcool e outras drogas. Monitore também os sinais de insuficiência adrenal do paciente. Informar também ao médico o esquema de tratamento anterior, ou seja, se o paciente ele faz uso ou fez uso de outras medicações, como anti-inflamatório, no caso corticoides, oriente ou fale para o médico qual a medicação, o esquema anterior que estava usando. Assim vai facilitar a prescrição médica. Monitore também o exame, principalmente eletrólitos, glicose e também urina. No caso dessa medicação, quando usada intramuscular, agite bem a suspensão, que vem na forma de poliofilizado, e assim você vai ter que reconstituir ela. Não dilua com outras soluções. No caso dessa medicação, quando é administrada por via intravenosa, dilua com soro fisiológico ou soro glicosado. Pode usar essa medicação uma vez que foi reconstituída, você vai fazer uma boa rediluição dessa medicação em 50 ou 100 ml de soro glicosado ou fisiológico. Aqui está aparecendo 1000 ml. Não, é 50 a 100 ml que vai acontecer essa diluição para ser administrado por via intravenosa. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, só basta você se inscrever. Ative o sino também para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo aqui. Dê um like, compartilhe nosso vídeo na rede social e nós agradecemos a todos que nos acompanharam até o final desse vídeo. Se você tem alguma dúvida sobre essa medicação, você pode deixar aqui no comentário ou você pode deixar algum comentário qual o vídeo que você quer assistir aqui em nosso canal, dentro desse conteúdo que nós oferecemos para você.